Justa a cavalo. Bom, essa aí eu peguei porque há muito tempo atrás eu tinha feito uma adaptação dela. E ela é cheia de regrinhas porque ela trata, na verdade, de um combate simulado. Então, por mais que ela acompanhe certas regras de combate, como ela se trata de um esporte, ela tem uma metodologia própria. A Justa ela tem uma metodologia própria. Então ela não é um combate propriamente dito. Postura, ação, tudo isso é o que vai explicar as mudanças de regra que eu vou indicar. Para quem não conhece, a Justa a cavalo é um embate entre dois cavaleiros que percorre um trilho onde eles carregam uma armadura que protege a parte da frente do corpo, um escudo que pode desviar a lança do oponente e uma lança gigantesca que, apesar de tudo, ela normalmente não pesa mais do que 3 quilos, tá? Porque é uma madeira porosa, porque o intuito não é matar o oponente, sim acertá-lo ou derrubá-lo do cavalo, apesar que já teve gente que morreu, muita gente que já morreu praticando isso daí, tá? E ela era praticada entre nobres mesmo. Coração de Cavaleiro trata exatamente desse esporte aqui. Basicamente, a regra é: os cavaleiros, eles têm, todo o equipamento deles é monitorado. Se você vai aplicar ele no RPG, tem que se garantir que nada possui influência mágica. Ninguém está sob efeito de magia, nesse sentido. E as armaduras têm que se classificar, elas têm que ser de acordo com os padrões que se estabelece. Ou seja, elas são semelhantes. Então o cara não vai lá com a armadurinha de couro, enquanto o outro está com a full plate. Normalmente os competidores usam o mesmo tipo de armadura, só que aí cada um tem suas modificações e seu aprimoramento de acordo com a sua grana, valendo aí as obras-primas, os itens especiais, mas não vale itens mágicos, tá? Então como é que funciona a regra? Primeiro, ganha quem derrubar o outro do cavalo. Simples. Né? Segundo, ele pode ser competido em melhor de 3 ou melhor de 5. Quem faz 3 pontos ou 5 pontos, dependendo, ganha. Tá? Você pode ou não ter nesse tipo de competição a aposta do cavalo ou equipamento, mas aí vale do jeito que você quer. Tá? E o que precisa para fazer esse esporte? Você precisa de uma área isolada, com pelo menos 24 metros para o cavalo correr e mais 12 metros de cada lado, que é para o cavalo não parar imediatamente, né? Ele reduzir a marcha e conseguir parar sem se machucar. O esportista, ele normalmente tem uma equipe que ajuda ele, então tem um escudeiro, tem um cavalariço, tem um médico e tem alguém que vai cuidar do start, né? O cara que vai dar a largada na corrida, que geralmente é o cara que cuida da bandeira, levanta a bandeira para que eles corram em direção um ao outro e que marque os pontos. Simples. Aí você pode botar as bandeirinhas, o painel do jeito que você quiser. Agora as regras do combate de Justa. É coisa. Então vamos lá. Primeiro, a primeira coisa que se tem é a iniciativa, porque aquele que começa melhor, porque não é só começar a andar com um cavalo. Você vai andar com um cavalo, colocar ele em disparada e ao mesmo tempo você vai ter que se equilibrar o escudo, segurar agora esqueci, a rédea e posicionar a lança para o ataque. Ou seja, a iniciativa não é um teste de iniciativa, é um teste de cavalgar. Porque não é só você começar primeiro, não é só você começar a agir primeiro. É você fazer isso tudo que eu falei enquanto você controla o cavalo. Então aquele que tem o melhor cavalgar no teste é o cara que vai ter a vantagem. Os dois ataques vão ser praticamente simultâneos. Só que aquele que venceu na iniciativa vai ter a vantagem. Então, se for no D&D quinta edição, ele vai ter um teste de vantagem, vai jogar 2 dados e pegar o maior. Se for nas outras edições, ou se for em outro sistema, você pode jogar um bônus para ele. No D&D, a base da vantagem é mais 2. Tá? E aí eles vão se atacar. Como é que funciona a defesa? A defesa, ela é basicamente igual. Então a gente diminui. Mas a minha armadura, ela vale 8. A minha... Você ignora isso daí. Porque os dois vão ter mais ou menos igual em proteção.
eles vão estar com a armadura completa e com escudo. Tá? Então como é que vai funcionar? Vai ser 10 mais a destreza, que ele vai ter a capacidade não de se esquivar, mas é a capacidade dele mexer o escudo para tirar a lança do oponente. E vai ter um bônus de qualidade da armadura. Por exemplo, eu tô com a armadura mais pesada, eu tô com a armadura aprimorada, uma armadura melhor. Então ela ganha mais 2 e mais 1 ponto do escudo, porque o escudo é um bloqueio e um desvio. Então quais são as modalidades de armadura? A armadura padrão, ela dá um mais 2, que eu falei lá em cima. Se for uma armadura obra-prima, ela dá mais 4. E à medida que o cara for sendo atingido e for sofrendo dano na armadura, vai recebendo menos 1 para cada ataque que ela recebeu. Porque ela vai amassando e vai dificultando ele em cima do cavalo. Então nós temos aí já o primeiro ponto. Tá? Iniciativa com cavalgar, ataque, que é o primeiro a atacar, é quem vence a iniciativa, e a defesa. Segundo, você pode escalonar a defesa, mas aí é você que prefere assim, não precisa. Como é que é isso? É só para você ter uma visualização de como é que é o ataque. Tipo, o cara tem destreza 2, então a defesa dele é 12 para esquivar. A defesa dele é 11 com escudo, e a defesa dele é total, tá? Que é o bônus de tudo. Se você atingir 11, se você não atingir 11, quer dizer, se você tirou de 10 para baixo, significa que ele simplesmente desviou a sua lança com o escudo dele. O escudo da Justa é um pouco maior que um broquel, tá? Então, se você não conseguir atingir 11, ele simplesmente desvia sua lança com o escudo. Se você atingiu 11, nesse caso que eu falei, que é destreza 2 e o escudo 1, se você não conseguiu, passou dos 11, mas não atingiu os 13, que é o da destreza 2 dele, ele não consegue desviar com o escudo, mas com o corpo dele ele consegue evitar o impacto direto. E se você passar desses 13, mas cair na qualidade de armadura, cair nos outros valores restantes que compõem toda a defesa dele, significa que você até atingiu a armadura, mas não foi um impacto direto, ou seja, você resvalou. E isso você não marca ponto. Tá? Como é que derruba do cavalo? Se você atingir o cara, o cavaleiro vai fazer imediatamente um teste de cavalgar. Mesmo porque se ele foi atingido e provocou dano, o atacante já marcou 1 ponto. Quando você atinge o cara e provoca o dano, ele vai fazer um teste de cavalgar. Um CD 15, mais o dano recebido, e mais 1 para cada golpe que ele já tomou nas outras. Porque ele já vai estar machucadão. Então, se você atacar ele e ele falhar, ele vai cair do cavalo. E tomar um D6 de dano. E caiu do cavalo, perdeu tudo. Tá? A lança, ela não é feita para dar um dano total. Ela não é uma lança de guerra. Então, uma lança dessa aí, normalmente, vai dar um D8 mais força de dano. Só. Ou um D6 mais força de dano. E só. Tá? Ela não é feita para estraçalhar o cara. Só que se você no seu ataque tirar 17 ou mais, a lança vai se quebrar. Porque o impacto vai ser mais forte. E você vai dar um D4 adicional. E não tem acerto crítico. Porque a lança é feita para quebrar. Tranquilo? No Coração de Cavaleiro, aí já dando spoiler, se não me engano, rola até uma sabotagem sobre isso aí, né? Sim, o cara coloca uma ponta na... Ele coloca uma ponta de açúcar. Que aí ela quebra no contato, ele tem um espeto embaixo. E aí ele coloca uma ponta de açúcar por cima, porque ela vai quebrar. E aí vai ficar o espeto no lugar. E aí vai ficar parecendo que ela só estilhaçou e entrou uma farpa do tamanho de um braço no cara. Porque igual você tá falando, a lança ela é feita de uma madeira mais oca, assim, né? Justamente pra estilhaçar quando o dano for muito grande, né? Sim, porque senão mata o cara. Né? Eu tenho aqui, ó, só pra você ter ideia, antes de prosseguir, eu fiz um estudozinho aqui, porque você sabe que eu sou assim, tá? Eu fiz um estudo, eu ia falar no final, mas vou falar agora. Na Justa de verdade, que ela também é feita com essa madeira mais oca, que ela também é feita com a ponta mais... como é que fala? Rombuda, né? Pra não furar o cara. Eu fiz uma simulação. Fiz mais ou menos assim, ó. Imagina um cavaleiro com 80 quilos em disparada em cima de um cavalo que corre a 30 km por hora.
Armadura resistente, equipamento de montaria, escudo, mais o cavalo, com a lança, tudo mais, vai somar 20 quilos de equipamento. Ou seja, ele com o cavalo, com tudo, vai dar quase 700 quilos, se movendo a 8,5 metros por segundo. Isso daí, quando ele atinge um oponente, o oponente ele é atingido com uma energia equivalente a 50 kJ. 50 kJ. Ah, não entendo de física. Não tem problema não. Imagina que 20% só dessa energia vai ser transferida para o cara. Por quê? Porque a armadura vai absorver, a lança vai absorver, tudo isso vai acontecer, então só 20% disso aí, esse 50 já cai para 10 kJ. Bom, todo mundo estudou física, existe a ação e reação. Se você bate, você também recebe o dano de quem apanhou. Então metade disso daí só é que vai ser transferido pro cara, ou seja, dos 10 kJ, só 5 kJ vai ser pro cara. Beleza, 5 kJ é muito? Vamos pensar o seguinte, uma 9mm, um tiro de 9mm é 0,5 kJ. E uma lança dá 5 kJ. Um fuzil dá 4,8 kJ. Ou seja, uma lançada de um cara num cavalo, em disparada, num contexto de 700 quilos de pura fúria, dá um impacto semelhante a você ser atropelado por um Uno a 50 km por hora. Tem a diferença da superfície de contato, né? Sim. Que é o que você tá falando aí da Glock, da AK-47 e tal. Sim, é por isso que existe essa energia. E é a mesma coisa ser atropelado por um Uno a 50 km por hora, ou ser atingido por um fuzil a queima-roupa, ou receber aquele chute rodado da capoeira na cara sem proteção nenhuma. O ataque das corujas do Ken. Otávio, Uno sem escada. Mas tem essa questão também que a gente tá falando aqui da estilhaçar da lança, que é o que dissipa essa força, né? Sim, é pra dissipar. Porque senão você simplesmente quebra todas as costelas do cara e não tem salvação. Tanto que existe a história em que Nostradamus previu a morte, acho que, do príncipe da França, que ele ia morrer no dia do aniversário dele, e ele previu isso. Depois de 6 anos, o príncipe da França foi participar de uma justa, e a lança do cara quebrou, e o pedaço estalou na cara dele, atravessou o elmo, e ele morreu. E aí a rainha, mãe do príncipe, envenenou o Nostradamus. Ele não morreu, mas... ele ficou muito ruim. Não morreu, mas passa bem. Ele ficou muito ruim aí por muito tempo. E para encerrar as regras da justa, você vence, como eu falei, no melhor de 3 ou melhor de 5, onde os pontos são marcados da seguinte maneira: acertou o oponente causando dano, 1 ponto. Quebrou a lança, 2 pontos. Derrubou o oponente, venceu. Então o que mais vai pegar é essa questão dos testes de cavalgar que você vai ter que fazer. De resto, dá para você fazer por competição, aí você pode aplicar bônus. Se você gosta de ser mais melindroso, você pode colocar bônus por moral, sabe? Teste de moral, o cara é campeão, o cara é isso, o cara é aquilo, o outro não. Então você pode ir nessa onda aí, sempre dá aquele soma mais um, diminui o outro, para dar uma vantagenzinha a mais ou não. Isso finalmente dá uma utilidade para cavalgar, né? Porque, cara, eu acho que pelo menos no D&D a coisa mais inútil que sempre existiu é tudo que envolvia talento, essas coisas de cavalgar. Porque pra você, filho ingrato. Ninguém tem saco de jogar com personagem que sabe cavalgar. É tipo montaria especial do Paladino. Fala com o Bruninho. Fala com o Bruninho pra você ver. Porque aí, porra, aí não pode entrar na dungeon, o cavalo não entra na dungeon, onde é que tem que guardar o cavalo? Tem estábulo, não tem estábulo. Machucaram o meu cavalo. Nossa, ninguém tem saco. Ninguém tem paciência. Então finalmente tem um uso pra fazer justo. Eu já fiz campeonatos de justa com essas regras. E mas foi até emocionante, cara. Foi até interessante. Porque são tá dando uso pro personagem. E porque também aí envolve questão que a gente tá falando de contexto, de festival, de eventos que acontecem dentro do seu sistema, do seu cenário, que vão também engrandecer, enriquecer ali a situação, aí, principalmente no Eras, em momentos que a gente joga que envolve
aristocracia e cuidar de reinos, né? Sim. Isso aí também é relevante. Porque o Eras ele tem muito essa pegada. Ele não é só a dungeon, a batalha e as ruínas. Você tem uma vida social porque você vive em sociedade. Então, o contexto do lugar tá lá. E acontece direto. Provas, festivais, festas, casamento. Quantas histórias tem? Os personagens vão... Por quê? Porque fulano vai casar, nós temos que ir lá pra dar uma olhada no casamento do cara. Então acontece muito isso daí. Uma dúvida, Vermelho, e é o tipo de dúvida que eu levantaria aí. O Centauro pode participar de Justo? Não, porque a Justa é pra humanoides, né? Ele não vai montar no cavalo, alguém pode montar nele se ele quiser. Porque seria injusto. Uma justa injusta. Mas se alguém monta no Centauro pra participar da Justa, o Centauro pode usar armadura? Ele pode usar uma lança? Pode ser 2 lanças? Ele pode carregar um escudo? Não, porque ele pode dar um soco no cavalo do cara? Ele pode dar um soco no cavalo do primeiro, cara? Ou no cara. Isso, ótimas colocações. Com o cavalo do cara. Ótimas colocações. Primeiro, não se pode atacar o cavalo. É desclassificação na hora, e se o cavalo sofrer qualquer dano, você vai ser duramente punido por isso. E normalmente quem promove esses campeonatos são nobres e eles têm a força da lei com eles, tá? Segundo, o centauro não vai poder porque é alguém montado no cavalo. Então é um esporte racista, é isso? Não, é exclusivista. Humanista. Do mesmo jeito do mesmo jeito que o esporte dos centauros não pode ser praticado por humanos. Futebol de centauro, né? Não ia ter jeito. É coisa com polo.